Olá pessoal, iniciando mais uma semana onde vale a pena ficar de olho, principalmente em todo o tema envolvendo as tarifas do Trump. Trump mandando suas cartinhas, já anunciou uma tarifação de 30% para a União Europeia, 30% para o Canadá, 50% para o Brasil, né? Então vale a pena ficar ali atento, né, como que as notícias vão ali se desenrolar ao longo da semana, porque isso de certa forma pode trazer um pouco de volatilidade ali para os mercados, tá? Além disso, temos dados importantes relacionados à inflação dos Estados Unidos, né? Então, tem dados de CPI nos Estados Unidos que saem amanhã, né, na terça-feira. Então, ficar de olho também, né, como que vem ali o dado de inflação lá nos Estados Unidos. Bem, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. E lembrando que as oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá. Então o Ibov ele foi lá para romper a região dos 140 mil. Opa, não selecionou, agora sim. Rompeu os 140 mil, veio corrigindo. Eu tinha chamado a atenção, né, na nossa sala aqui, aqui no Ficube, que a ideia, né, para que o índice ainda continuasse interessante para quem acreditava ali no rompimento e numa continuação da movimentação de alta, que ele não voltasse para baixo, aqui dessa região dos 138.900, 139 mil, ali seria um ponto que ele teria que segurar e depois mandar para cima novamente. Não aconteceu, e aí veio o anúncio ali da tarifação de 50% do Trump, foi exatamente por aqui que ele anunciou, acho que foi aqui, ó, nesse candle aqui, e aí desde então o mercado vem na queda e devolveu toda a movimentação de alta que ele fez do dia 25 de junho até o dia 4, por volta do dia 4 de julho, tá? Então toda essa movimentação de alta foi devolvida ali rapidamente com todo o noticiário que tem ocorrido aí nos últimos dias, tá? Vamos lá, é uma região de suporte, tá? Então é uma região que a relação risco-retorno no momento chama mais atenção para a compra. Ah, quer dizer que é compra? Depende de como o mercado vai reagir por aí, tá? Eu prefiro mais pensar na compra nesta região porque o stop é mais barato do que tentar vender depois do preço ter caído ali dos 141 mil até essa região de 135, então aí quase 6 mil pontos, né, de queda ali praticamente reta. Então eu entendo que é um ponto que o preço tende a dar uma segurada. Se por um acaso eu estiver errado, o mercado seguir estressado, o noticiário aí não acalma nos próximos dias e a movimentação segue para baixo, né, perdendo essa região de suporte, ok, aí eu passo a pensar na venda no repique, ou seja, no movimento de correção, acreditando depois numa continuação para baixo, tá? Então, por enquanto, Ibov em região de suporte, região de fundos anteriores, ele vem respeitando essa região aí desde maio, né? E vamos acompanhar para ver como ele reage mais uma vez. Se ele segurar por aqui, forma um pivôzinho, entendo que é um excelente ponto, quem sabe até mesmo para voltar de novo lá nos 140 mil, permanecendo assim consolidado, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. O dólar, ele acabou respeitando aquela região de fundo, né, de maio do ano passado, que é essa região aqui no 5.430, né, que nós marcamos em verde. Tem uma região de resistência que nós marcamos que é esse fundo de setembro, né, que foi perdido, né, então ele perdeu, virou uma resistência, o preço fez um repique, chegou pertinho ali, já começa a sentir, tá? Vamos lá, pessoal, o dólar ele está consolidado, né, eu ainda vejo que abaixo de 5,70 esse dólar tende a continuar caindo, tá? Só que ele já começa no curtíssimo prazo, né, para os gráficos menores, a formar um desenho que pode sim indicar para a gente uma movimentação de alta, né? Então, se esse dólar volta, por exemplo, para testar essa faixa dos 5,50, não perde, começa a formar um pivôzinho ali no tempo gráfico menor, entendo que ele pode ir lá para testar de novo 5,70. No momento, eu não acredito que o dólar venha direto para perder o fundo, tá? Pode acontecer, mas no momento não é o que eu vejo ali como mais provável. Eu estou começando a ver esse dólar ficar um pouco mais lateral, né? Então andando um pouco mais de lado entre essa faixa vermelha superior
e essa faixa verde inferior, tá? Então ele pode simplesmente andar desta forma, aí chega aqui, bate cabeça novamente, aí manda de volta para baixo. Enfim, dólar lateral, suporte ali na região do 5,40 e resistência no 5,70. Ele está no meio do caminho, então não tem muita coisa para fazer quando eu olho ali mais com o viés do swing trade, né, a movimentação de alguns dias, e no curto prazo eu começo a ver um ponto ali que ele pode segurar próximo de 5,50. Se ele chegar por ali e demonstrar uma reação mais positiva ali, né, sugerindo um pivôzinho de alta, ele pode dar depois mais outra puxada ali para cima, então fiquem atentos quando ele testa o 5,50 ali como suporte novamente, tá? Bem, toda semana eu trago candidatos, né? Hoje eu trouxe 2 candidatos que eu entendo ali que vale a pena ficar de olho para a semana, né? O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de Ambev, tá? Ambev 3. Vamos lá. Ambev. Desculpa, vamos lá, pessoal. Ambev. Então, a Ambev ele deu essa pernadona de alta, acabou batendo cabeça ali na resistência 1292, vem corrigindo, fez um movimento de repique, tá? Veio testar o fundinho anterior e não perdeu. Bem, vamos lá. Então, assim, ele não tá perdendo essa região, tá? Então, ele deixou um fundo aqui, veio testar e a princípio está segurando. Está tentando escapar uma primeira linha vermelha, né? Eu tenho 2 linhas verdes alinhadas para cima. Ele está tentando escapar essa linha vermelha. Só ver aqui as mimas. Não tem o Mimalex 72 para baixo, tá? Apesar da Mima 1734 começar a cruzar para baixo, a 72 ainda está alinhada para cima, né? Então, assim, eu vejo que a Ambev está num ponto ali que tem uma relação risco-retorno interessante. Por quê? Entendo que, para quem acredita numa compra em Ambev, né? Tem 2 possibilidades. Ou colocar um stop logo abaixo desses fundos, ou também tem esse pavio aqui que ele deixou por volta do dia 7, 8 de abril ali, que também seria um ponto que dá para dar uma protegida um pouco mais, né? Daria cerca de 4%. E a ideia seria ele voltar para testar esses topos anteriores, quem sabe lá buscar a próxima linha verde, a terceira linha verde mais uma vez, né? O que daria ali cerca de 8 a 10%, né? Então daria pelo menos um 2 para 1 se ele realmente fizer este movimento, tá? Então eu gosto de Ambev, tento estar no ponto interessante. É claro, o ideal é que ele não volte mais para baixo dos R$ 13, tá? E principalmente, né, nos próximos dias aí ele tem que romper esses 13,70. Aí sim a gente entende que a Ambev tende a fazer algo parecido com isso, tá? Tem uma pernada forte de alta, inclusive se eu traçar uma retração de toda essa pernada que ela fez para cima aí, repara que a Ambev está ali entre 38% e 50% de retração, que sugere que pode dar mais uma puxada para cima depois, tá? Então vamos seguir acompanhando. Entendo que a Ambev está no bom ponto. Vamos ver se ela vai ter força aí para segurar nesta região. Outro candidato que me chama a atenção é o gráfico de TIM, né? TIM S3. Vem numa tendência de alta clara, né? Topos e fundos ascendentes, 3 linhas verdes, ROC 17 aqui vindo sozinho abaixo de zero. Ele está testando a segunda linha verde, hoje está num dia ali mais positivo. Talvez ainda seja cedo para afirmar que TIM está formando um pivô de alta, né? Inclusive, pegando aqui esse topo que ele deixou lá em 8 de maio, né? Que foi rompido, ele ainda pode vir um pouquinho mais para baixo, né? Quem sabe que um pouco mais para baixo ele deu uma oportunidade mais interessante, mas de qualquer forma, entendo que tinha um excelente candidato para ser observado, tá? Então, para quem está procurando bons candidatos em região ali de suporte, entendo que TIM também é um candidato que vale a pena ser monitorado. O único ponto de atenção de TIM que eu deixaria é o seguinte: se ele começar a trabalhar para baixo dessa região dos R$ 20, 20 centavos, ele pode buscar os 19 como próximo suporte, né? Aí talvez o melhor seria esperar um pouco mais ali para entender como ele vai reagir nos 19. O ponto atual eu já considero um bom ponto, entendo que é um ponto sim para começar a pensar ali na compra, né? 3 linhas verdes, está certo que a linha vermelha não chegou ainda no preço. Deixa eu até desenhar aqui para ver se essa linha vermelha, se ela sobe aqui para a próxima, né? Na verdade ela demora um pouco ali, tá? Para subir. Ela vai subir ali próximo dessa região dos 19,70, né? Quem sabe o preço ainda não vem a testar aquele ponto ali como um próximo suporte. Mas de qualquer forma, aqui já é uma região que sim eu ficaria de olho aí na reação do gráfico de TIM, tá? Então gosto bastante. Vamos ver se ele respeita esses 20 e 30. E aí o alvo seria testar de novo os 22,80, né, que é a máxima recente. E aí se eu colocar aqui o meu modelo, colocar aqui o modelo bom, se bem que como o TIM está numa baita tendência de alta, né, o alvo é a Lua. 3 linhas verdes, mimas alinhadas para cima, então ele pode continuar subindo bem. Pela minha ferramenta de projeção,
Caso ele venha renovar a máxima em acima dos 22,80, né, que seria meu primeiro alvo, aí ele tem um próximo alvo nos 24, tá? Então, o time podendo buscar até os 24 ali como alvo pelas projeções aí do Ficube. Vamos ver se ele consegue buscar lá nos próximos dias também. E para finalizar, vamos falar do S&P 500, né? Então, deixa eu pegar aqui o gráfico do TradingView. Bem, S&P 500, pessoal, o S&P 500 ele fez máxima, né, histórica recentemente, então rompeu para cima de 147, vem esticando. No curto prazo, se você for no tempo gráfico menor, ele marcou aí uma região, né, um fundinho na faixa dos 6.200, tá? Então que seria mais ou menos este ponto aqui. Eu venho monitorando no curtíssimo prazo esta região como um ponto de suporte, tá? Então ele até pode corrigir naquela região. Se ele voltar para os 6.200, né, e começa a segurar, até vejo um ponto para se pensar numa compra, tá? Se bem que eu entendo que pelo gráfico diário, ele vai ter uma boa oportunidade de compra na faixa dos 6.150, tá? Que é essa região de topo ali de fevereiro de 25, né, que ele rompeu. Até então era o topo histórico, aí ele rompeu e não voltou para testar aquela região. Pode ser que ele ainda faça esse teste mais para frente. Ou seja, S&P 500 é para cima e pullbacks eu entendo que são oportunidades para compra. Entre 6.200 até 6.150, vejo ali como uma região interessante para quem procura compra aí no mercado americano, tá? Vamos ver se a gente tem essa oportunidade aí mais para frente, tá ok? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana. Semana que vem estamos de volta com mais uma oportunidade da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.